Então, tornar o imaginário social mais compreendido dessas possibilidades. Além disso, tem um papel educativo também, né? A gente fala sobre letramento midiático, educação midiática. O esporte, ao mesmo tempo em que ele reproduz problemas sociais, ele também é um ambiente de contestação. É por ali que muitas vezes mais conquistas vão se expandir, né? Então, se as mulheres no futebol conseguiram isso, e eu estava conversando sobre isso com essa aluna que quis estudar basquete. Olha só, quando a gente vai procurar produção científica, esporte e mulheres, em qualquer plataforma de dados, a modalidade hoje mais em alta é futebol. Mas aí tem um monte de modalidade que está todo mundo silencioso sobre isso, ou muito incipiente, muito pouco. E o basquete? E aí ela foi fazer um levantamento e, para nossa surpresa, em nossa língua portuguesa, ela achou pouquíssimos trabalhos sobre basquete de mulheres. O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Mulheres no Movimento Olímpico. A entrevistada é a professora doutora da Universidade Federal de Viçosa, Doiara Santos. E a entrevistadora é a mestranda da Universidade de São Paulo, Dawane Moraes. Olá, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Esporte e Sociedade, do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, que é vinculado à Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto, a EFEP da USP. Meu nome é Dawane Moraes, sou graduada em Educação Física e aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação da EFEP. Também sou membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte, o GPESP. Convido vocês para a segunda parte da nossa entrevista com a professora doutora Doiara Silva dos Santos sobre mulheres no movimento olímpico. E você comentou agora na sua última resposta sobre a mídia. A gente sabe que o corpo feminino no esporte também é alvo de objetificação, julgamento estético, né? Como você analisa esse fenômeno e os impactos sobre as atletas? Eu li recentemente um estudo interessante sobre as pressões de imagem corporal de atletas, né? Porque a gente pensa, no cotidiano, nós mulheres sofremos dessas pressões, mas um atleta, né, que tem corpo de atleta, o que é o corpo de atleta, como ele é idealizado, né? E quando se rompe essas normatividades em certas modalidades, que, por exemplo, a própria judoca Beatriz, se não me engano, né, a Bia, ela vai trazer ali um corpo que não é esse corpo idealizado, normativo de ser atleta. Então, isso é recorrente, e esse estudo dizia assim, existe um impacto do próprio uso das mídias sociais por atletas em atividade, por pressões em relação à sua imagem corporal. Né? E esse impacto acontece principalmente nas mulheres. Né? Então, as cobranças do pós-carreira também são bem difíceis para elas. Né? Quando elas concluem suas carreiras, que já não competem em alto nível e, porventura, se apresentam publicamente com corpos diferentes daqueles de quando eram atletas. O caso da Daiane dos Santos é bem visível nesse sentido, como ela vai sofrendo ataques nas redes sociais, nas participações em eventos, porque aquele corpo já não é o corpo da Daiane dos Santos atleta, é o corpo da Daiane dos Santos pós-carreira. Então, parece persistir, mesmo no pós-carreira, impactos negativos e pressões desse corpo que ainda é objetificado, né? Os estudos de mídia, por exemplo, alguns mostram assim como um trabalho muito grande mapeou notícias sobre cobertura midiática de mulheres e de homens nos Jogos Olímpicos. E o que se notou foi que a cobertura midiática de mulheres normalmente mostrava essas mulheres não em ação, performando o esporte, mas em alguma coletiva, maquiadas, né? Ou, quando em performance, em posições corporais que visibilizavam certas partes do corpo, como no vôlei de praia, né? Os closes muito diferentes. A discussão sobre a própria indumentária esportiva, né? Como isso pesa também em relação à mídia.
como foi o caso do handball, que algumas atletas reivindicaram poder usar shorts para competirem no handbeach. E como algumas mulheres também no vôlei de praia se recusaram, e aí a gente tem as nossas medalhistas de Paris não usando o suquine, né, aquele biquininho, que também objetiva corpos e que também dá ali conteúdo para as mídias moldarem essas mulheres em torno dessa objetificação. O que aconteceu em Paris é que houve um treinamento, né, para a cobertura, para que evitasse esses tipos de procedimentos que, vamos dizer assim, focassem a cobertura das mulheres nessas objetificações, nesses tratamentos sexualizados do corpo da mulher, né? Então, houve treinamento, isso é um avanço para que as mídias não reproduzam essas questões, mas as mídias ainda impactam, são tantos veículos, o mundo está cada vez mais mediatizado, ainda impacta a saúde mental delas durante e após a carreira, né? Há ainda referências como, olha lá, fulana, grande campeã, o Michael Phelps de saias, os headlines, os títulos das reportagens costumavam aludir boas performances a homens, né? Então, ao invés de colocar o nome da atleta no título da reportagem, fulana de tal ganhou, tal, falava assim, não, o Michael Phelps de saias, né? Ou então falava assim, a Marta é o Pelé do futebol. Esses dias eu estava assistindo cobertura televisiva da nossa seleção em amistosos, e já tem mulheres narrando, né, e tudo mais. E alguém comentou, e foi um homem, assim, o estilo de jogar dessa jogadora lembra muito fulaninho de tal, um jogador do Brasil. E aí a narradora ela fez um papel importante. Ela disse, não, mas esse é o estilo dela, dessa fulana. Então, eu achei interessante como a participação de mulheres narrando eventos esportivos também tem contribuído para mudar essa cultura midiática, que é discursiva e imagética, e objetifica, diminui as conquistas das mulheres, fora, assim, quantitativamente, né? Teve um estudo de um cara chamado Andrew Billings. Ele escreveu um livro dentro do grande show televisivo, e ele foi cobrir os jogos, se eu não me engano, de Pequim. E ele faz um estudo de recepção midiática. O que ele fez? Colocou vários estadunidenses dentro de uma sala para assistir X horas de cobertura daqueles jogos. Naquela edição dos jogos, as mulheres estadunidenses ganharam mais medalhas que os homens. Mas aí ele computou o número de horas de esportes de homens transmitidos e o número de horas de esportes de mulheres transmitidos. O número de horas de esportes de homens era, assim, exorbitantemente maior de transmissão televisiva do que o número de horas dedicado à cobertura dos esportes de mulheres. E aí, quando pergunta para os participantes do estudo quem ganhou mais medalhas para os Estados Unidos, eles respondem os homens. E naquele ano tinha sido as mulheres. Então, como a própria cobertura midiática e o número de horas dedicado à cobertura de homens fez todo mundo presumir que tinha sido os homens que ganhou mais medalhas, claro, que ganharam mais medalhas. Eles viram mais homens no pódio, porque a cobertura focou mais nos homens, né? Então, as mídias, elas têm um poder, que é até chamado de quarto poder, na teorização dos estudos midiáticos, né? De mexer com o imaginário social, de reproduzir padrões. Ela tem também um espaço para contestação, e é nesse espaço que mais mulheres precisam estar presentes e mais compromissos ético-políticos precisam ser estabelecidos por parte dos veículos, né? Além desse impacto em relação aos corpos, né, desse tema do corpo objetificado das mulheres, outras questões de mulheres, impacto também nesse rendimento das atletas, né, como as questões de maternidade, essa pressão social que as mulheres têm que ser mãe, né, e como fica essa questão da decisão das atletas e também em relação aos resultados. Poucas medidas têm sido tomadas pelas diferentes instituições esportivas por modalidade para assegurar coisas básicas às mulheres profissionais do esporte, né? Como, por exemplo, a própria licença maternidade, o quanto ela impacta no recebimento de salários, no apoio para o retorno ao esporte. Isso faz com que muitas atletas mulheres adiem uma maternidade que é pretendida, né?
e trazem sentimentos diversos. Alguns estudos da psicologia vão mostrar aí o sentimento de culpa por priorizarem suas carreiras profissionais em detrimento do sonho pessoal de ser mães. E outras mulheres são pressionadas por simplesmente alegarem que não pretendem ser mães. Isso acontece com as atletas e acontece com todas nós, né? Então, essa noção religiosa de que a mulher tem o papel de gerar filhos, essa missão política de gerar os filhos da pátria. Então, é uma missão que vem de fundos religiosos, de fundos políticos, de fundo social também. Quando a mulher é esperadamente aquela que vai cuidar dos filhos, aquela que vai garantir o crescimento da família, né? Então, eu já vi casos no voleibol de atletas que perdem seus vínculos empregatícios ao escolherem a gestação, ou que tem que escolher uma gestação considerada, entre aspas, tardia, ali para finalizar a carreira e imediatamente engravidar. Ou mulheres como a treinadora da... eu esqueci o nome da judoca medalhista em Pequim, Sara, o nome da judoca. A treinadora dela escolheu o interstício, a treinadora, já não era atleta, o interstício do ciclo olímpico, os 4 anos, para programar a maternidade de forma que desse a tempo dela voltar à periodização, né, para atuar como treinadora. Então, tudo é muito programado no calendário para dar certo, e muitos atletas optam por deixar isso mais para o final da carreira. A decisão de ser mãe encerra a carreira de algumas, né? E outras que fazem essa conta perdem direitos trabalhistas, porque se a gente entender o esporte profissional como um trabalho, a gente está falando de um espaço que ainda está bastante atrasado em relação a outros setores da sociedade, de minimamente garantir que ela possa receber salário quando gestante, né? Minimamente garantir que ela possa voltar ao trabalho. Isso não existe ainda em várias modalidades e poucas coisas têm sido feitas em nível internacional para isso. Teve um caso recente também, né, da atleta de marcha atlética, né? Uma questão judicial com a questão da guarda também, né? Ela teve uma disputa aí e uma decisão difícil para ser tomada. Eu vou retomar a pauta da mídia, porque a gente vê, como você disse, né, um aumento da transmissão de jogos e esportes de mulheres. E você acha que isso poderia influenciar, tem mudado a percepção e a participação de novas mulheres nos esportes? Como tem influenciado essa transmissão maior dos esportes de mulheres? Com certeza, é um avanço, porque mostra-se ali referências de atletas, cria-se uma cultura de apreciação da performance do esporte das mulheres, né? A gente até tem evitado falar esportes femininos, por exemplo, porque geram expectativa de feminilidade padrão, heterocis normativa, né? Então, falar em mulheres no plural, esporte de mulheres, mais esportes de mulheres, futebols de mulheres na TV, nas mídias sociais, vai alcançando essa pluralidade e vai trazendo referências de sucesso, referências de possibilidade. Eu assisti um documentário que não é no contexto do esporte, mas que tem uma frase que me impactou muito. O título do documentário é Nunca Me Sonharam, né? E vai mostrar jovens da educação básica brasileira de ensino médio desesperançosos e invisibilizados no sistema educacional. O documentário é bem interessante. E aí, quando eu penso nisso sobre o esporte, eu vou pensando assim, por que eu nunca sonhei em ser atleta de futebol, por exemplo, né? Todo mundo na minha cidade sempre falava, nossa, você joga muito bem, e eu me inseri em times escolares de meninas, na ocasião, como era difícil compor equipes de meninas para competir, né? E como a gente já era estigmatizada ali sobre muitas coisas, dentre as quais sexualidade, só por jogar futsal na escola. E a gente não via futsal de mulheres na TV, e ainda não vê, né, exceto na TV a cabo, né, na TV privada, paga.
E a gente ficava assim, nossa, da gente deve ser meio diferente, a gente deve ser meio errada de querer participar. E aí, quando fazia esse times mistos, né, como a gente não gostava na escola, falava, pau, mas os meninos não passam a bola para a gente. E aí essa frase Nunca Me Sonharam diz um pouco sobre isso, né? Quando a gente não vê, quando a gente não percebe a presença, a força, a potência das mulheres nas várias modalidades esportivas, a gente não sonha. Eu nunca sonhei em ser jogadora de futebol e eu fico me perguntando por quê, mas porque eu não vi nada sobre isso, eu nem sabia que era possível, né? Então, tornar o imaginário social mais compreendido dessas possibilidades. Além disso, tem um papel educativo também, né? A gente fala sobre letramento midiático, educação midiática. O esporte, ao mesmo tempo em que ele reproduz problemas sociais, ele também é um ambiente de contestação. É por ali que muitas vezes mais conquistas vão se expandir, né? Então, se as mulheres no futebol conseguiram isso, e eu estava conversando sobre isso com essa aluna que quis estudar basquete. Olha só, quando a gente vai procurar produção científica, esporte e mulheres, em qualquer plataforma de dados, a modalidade hoje mais em alta é futebol. Mas aí tem um monte de modalidade que está todo mundo silencioso sobre isso, ou muito incipiente, muito pouco. E o basquete? E aí ela foi fazer um levantamento e, para nossa surpresa, em nossa língua portuguesa, ela achou pouquíssimos trabalhos sobre basquete de mulheres. Então, às vezes, parece que o tema está saturando-se, entre aspas, mas não está. Ele está concentrando-se em uma modalidade, ou duas, ou três, mas ele ainda não se expandiu para falar das mulheres árbitras, né? É pouco estudo, das mulheres torcedoras, das mulheres narradoras, tem muito menos estudos nessas outras dimensões. Então, quanto mais a gente vê, saber, eu vi um estudo sobre narração, e analisaram comentários de Instagram sobre jogos narrados por mulheres e como são hostilizadas, a voz da mulher é hostilizada, né? Ah, essa voz assim, assim, assado. Essa expectativa de que a voz da mulher ela tem que ser aguda, ela tem que ser dócil, né? Que uma mulher gritando gol não fica legal. Então, vários comentários pejorativos sobre a voz da mulher. Quer dizer, a gente não se habituou sequer a ouvir a voz de uma mulher na TV gritando gol. Então, a mídia tem o papel e a oportunidade de desnaturalizar essas ausências, né, da mulher em vários espaços. Ouvir uma mulher gritando gol, sim. Ouvir uma mulher narrando uma prova de skate ou de levantamento de peso, modalidades hegemonicamente tidas como, entre aspas, masculinizadas, né? Por que não? Então, esse estudo me chocou bastante, né? Como os homens são totalmente avessos. Não vou assistir no mutado, o cara comentou lá. Porque a voz de uma mulher incomoda, né? A voz de mulher é tida como estranha àquele espaço, àquele momento. Então, as mídias têm a possibilidade de pautar isso, pautar mesmo, diminuir um pouco essa coisa, sabe, que me incomoda um pouco nos estudos de mídia, do infotenimento, né? É uma informação só que com entretenimento. Aí vai passar os gols lá de um certo canal de televisão e tá lá, os cavalinhos. Alguém chamou isso de laifertização do conteúdo esportivo na televisão. Que é a ideia de deixar tudo cômico, engraçadinho, blá, 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 mas com pouca informação, com pouca pauta séria. Né? O esporte dá tanta possibilidade de uma linguagem quase universal, porque muita gente curte esporte. Então, é uma linguagem que pode popularizar tantas leituras de mundo críticas, tantas leituras interessantes sobre uma mulher narrando futebol, e às vezes está ocupado por cavalinhos, né? Mimetizando ali coisas que são banais, que não potencializam a força educacional do esporte. Então, a mídia tem um papel, as mídias têm, e quanto mais mulheres presentes nessas mídias como produtoras de conteúdo, é também importante para inspirar outras mulheres, que isso tem sido até um discurso um tanto quanto clichê, né? Ah, não, mulheres inspiram outras mulheres, tá? Mas mulheres trazem pautas, agendas,
perspectivas de pluralismo, né? Então, assim, eu sou uma mulher, mas eu tenho uma trajetória diferente da sua e a outra da outra, e assim vai. Então, existe ali uma chance de polifonia maravilhosa para desestereotipar a ideia de, entre aspas, esporte feminino, né? Ou de feminismo no singular, e falar em feminismos, falar em mulheres no plural, né? Para poder a gente avançar como sociedade. Muitas reflexões ainda para pensar, para a gente estudar e tentar mudar um pouco mais o jogo aí. Falando em jogos, falei o jogo, né? Falando em jogos, os Jogos de Paris em 2024 foi anunciado como o primeiro com paridade de gênero entre atletas. Podemos dizer que finalmente a gente chegou a uma igualdade? Tem outras dimensões a considerar quando a gente pensa na equidade de fato? E também queria saber sobre o que você acha, né? Como você enxerga o futuro da participação de mulheres no movimento olímpico. Ótimo, é uma paridade que não chegou a se concretizar, mas antes de tudo ela é numérica, né? O que houve foi o seguinte: Paris conseguiu disponibilizar o mesmo número de vagas para atletas, homens e mulheres, de forma que chegássemos finalmente aos 50%, 50%. Isso foi muito divulgado, amplamente, uau, finalmente, né? Porém, na prática, isso não se concretizou, isso pouco repercutiu. Esse caso foi, entre aspas, abafado. Não repercutiu. E aí, os relatórios dos Jogos de Paris saíram, né? E o que se mostra? Que alguns países não preencheram essas vagas com mulheres, né? Eles não preencheram essas vagas de mulheres, então a gente ficou com 49%, não chegou aos 50%. E mesmo assim, existem outras dimensões, como você disse, né? Em que circunstâncias essas mulheres chegam ali, né? A gente falou tanto da Rebeca Andrade nos Jogos de Paris, e pouca gente lembra de uma outra Rebeca, que correu uma maratona. É de um país do continente africano, que eu não vou lembrar agora, eu lembro o nome dela, Rebeca. Ao voltar para casa, depois de competir na Maratona de Paris, ela foi assassinada pelo namorado. Caso de feminicídio, né? Então tá, ela chegou lá, ela contou para esse número, né? Mas em que circunstâncias ela chegou lá? E quais as circunstâncias após chegar lá? Então, claro que existem outras dimensões, isso não é equidade, falar em número de atletas não é equidade. Equidade é chegar com boas condições de treinamento, né? Equidade é chegar com menos indicadores que anunciam o quanto as mulheres são mais vítimas de abuso sexual no esporte, quanto as mulheres são mais vítimas de assédio sexual no esporte, o quanto as mulheres dos diferentes países chegam aos Jogos Olímpicos em condições precárias de patrocínio, com diferenças salariais gritantes. Essas dimensões vão dizer sobre a equidade, não o número de atletas, né? Então, o número de atletas é legal, é simbólico, não foi conquistado efetivamente. Há esforços nessa direção, mas é preciso pensar nessas outras dimensões que nós comentamos e nas outras funções das mulheres no palco esportivo. Treinadoras, gestoras, árbitras, né? Então, tem todo... quais mulheres, né? As mulheres são diferentes, então, uma coisa é falarmos das mulheres do sul global, mulheres periféricas, negras, que veem no esporte uma chance de ascensão social e econômica, né? E mulheres que vão praticar esporte enquanto adquirem seus títulos acadêmicos em outros países e têm outras profissões além do esporte e têm condições de vida que permitiram que a preocupação com treinar fosse a preocupação central e não a preocupação em sobreviver, né? A hoje vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Yane Marques, por exemplo, pernambucana, né? Uma mulher nordestina, branca, pernambucana, que chega a uma medalha inédita na América Latina em pentatlo moderno. Ela chega a essa medalha e ela fala assim num documentário que se chama Mulheres Olímpicas, aliás, é um documentário que eu recomendo muito, né? Que é um documentário de 2013, mas ele continua contemporâneo e você deve imaginar por quê. E ela diz assim, eu pensei que agora sim, ganhei uma medalha, agora a minha vida vai mudar, ganhei uma medalha inédita para a América Latina, não foi só para o Brasil, uma medalha de bronze no pentatlo,
treinava sozinha em Pernambuco, recebia o treino online, fazia o treino, e aí ela fala assim no documentário, e não mudou. Eu não conseguia um patrocínio de 5 mil, 10 mil reais. Eu não conseguia, ela diz nesse documentário. Então a gente vê que mesmo após a conquista, estar nos Jogos Olímpicos já é difícil. Aí vai lá e ganha. E mesmo após ganhar uma medalha olímpica, entrar para um rol seleto de mulheres até então brasileiras medalhistas olímpicas, ela não conseguiu os patrocínios que ela esperava que ela ia conseguir. Né? Essa ideia de estar sempre em busca, estar sempre buscando, achando que a medalha vai trazer e a medalha não traz. Então, equidade é muito mais as dimensões que a gente falou, né? As dimensões políticas, culturais, econômicas, que afetam essas mulheres, suas performances, afetam sua chance de continuar, porque uma vez que se profissionalizou, é preciso pensar também isso, a chance pós-carreira. O que acontece com as mulheres pós-carreira? Então, esses estudos, a gente precisa estudar isso, a gente precisa subsidiar políticas institucionais, públicas, movimentos sociais que fortaleçam essas pautas, estruturem as nossas instituições em busca dessa equidade, e está longe ainda. Então, foi um avanço ter vaga para elas, 50% das vagas, foi um avanço. Mas a gente tem que pensar em que condições elas chegam, em que condições elas saem. Né? A Rebeca, vítima de feminicídio, é menos lembrada do que a Rebeca multimedalista. Mas ela precisa ser lembrada, porque isso revela muito sobre a falta de equidade, né? Muito obrigada, professora. Estamos chegando no final da entrevista. Agradeço as reflexões que você trouxe. Foi uma aula também, muitas contribuições para o tema. Parabéns pelos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, tornar a sociologia ao público, né, uma ideia brilhante. Tenho acompanhado o canal, sucesso na sua trajetória, sucesso ao grupo e parabéns para vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, até uma próxima. Até, tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.